Primeiro, agradecer aí a participação de todo mundo. Vamos fazer mais uma live da TAG aí, hoje focando um pouquinho no mercado de fundos imobiliários. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marco Bismarck, sou um dos sócios da TAG, estou na empresa há 12 anos, sou gestor e eu sou responsável pela seleção dos fundos e gestores. E a gente trouxe para falar aqui com a gente hoje o Fábio Carvalho, da Alianza. O Fábio é um parceiro nosso aí de longa data, um cara com mais de 20 anos de experiência no mercado, passou lá atrás por renda variável e tem trilhado uma carreira com muito sucesso aí na parte imobiliária nos últimos anos. Obrigado, Fábio, pela presença aí com a gente. Nada, obrigado. Acho que, bom, se quiser começar falando um pouquinho da Alianza, o que a Alianza faz, depois a gente entra no mercado de fundos imobiliários em si. Tá bom. Vamos lá. Eu vou rapidinho, né? A introdução eu vou fazer rapidinho e vamos deixar para os assuntos mais interessantes. Mas como o Marco falou, carreira longa aí, assim, eu já comecei a trabalhar literalmente na Bolsa de Valores, fisicamente, lá na Rua do Tesouro, no centro de São Paulo, ainda nos anos 90, e peguei aí primeiro a estabilidade da moeda, né, quando aconteceu, e aí gestoras de fundos, as primeiras que foram criadas, gestoras independentes de fundos, e por muito tempo renda variável, até que eu migrei para o lado do investimento imobiliário, agora há 13 anos, então também já no imobiliário há um bom tempo, depois daquela fase de renda variável, de fundos de ações e tal, que eu peguei ali de 94, 95 em diante. E a Alianza é uma gestora mais recente, que a gente criou, digamos assim, na fase moderna, do mercado. Então, a Alianza é uma gestora que a gente tem há 5 anos agora, mas criada por um conjunto de sócios de experiências parecidas. Então, todo mundo aí com seus 14, 15 anos de investimentos imobiliários similares, né, os investimentos imobiliários no que a gente chama de ativos de renda, de propriedades para renda, grandes investimentos imobiliários corporativos, grandes ativos comerciais, né, a gente tem um lado, um viés forte no comercial, residencial, tipos de investimento imobiliário residencial e desenvolvimento residencial não é muito a nossa praia, a gente tem um conhecimento aí de algumas coisas, mas não é muito o nosso negócio, mas a Alianza é um conjunto de sócios aí com uma experiência longa no investimento imobiliário, que eu chamo de corporativo de renda, eu explico melhor em breve o que eu quero dizer com isso. Como Alianza estamos juntos há 5 anos, mas eu desde 2007 nesse tipo de investimento, já fizemos muita coisa, meus sócios também, para mim passaram por grandes empresas aí do mercado, a São Carlos, a BR Properties, a Bracor, que foi talvez a primeira empresa mais ou menos do nosso tipo no Brasil, criada pelo Sanzel, aquele investidor americano, em 2006, lá atrás. Então, assim, pessoal, uma carreira longa aí, desde a origem, que a gente considera a origem do tipo de investimento que a gente faz no Brasil, por incrível que pareça, se dá ali 2006 em diante, então é relativamente recente a configuração do tipo de investimento que a gente faz, do tipo de estrutura que a nossa empresa no Brasil. E é isso, a Alianza é focada nesse tipo de investimento, muito, eu diria, prédios de escritório e logística, prioritariamente, acho que o grosso do que nós fazemos está dentro dessas classes de ativos. Existe aí, talvez, uma outra grande classe, que são os shoppings e varejos em diferentes formatos, que a gente conhece bem, já teve algum contato em algum momento, mas são uma parte um pouco menor do mercado, e para a gente, hoje em dia, não são um ativo importante, mas a gente conhece um bom tanto. Acho que é uma classe que tem tido bastante conversa ultimamente, os shoppings muito afetados pela crise atual, que a gente vai entrar nisso aí melhor. Mas é isso, um overview geral de Alianza é isso, a gente tem investimentos desde 50 mil investidores no nosso fundo listado na Bolsa, hoje em dia, que está uma fase incrível de investidores, pessoa física, vindo atrás dos fundos imobiliários dos últimos 2 anos aí, e numa outra ponta, e passando por alguns investidores institucionais brasileiros e famílias brasileiras, numa outra ponta, 2 JVs grandes com investidores institucionais muito grandes estrangeiros. A gente trabalha desde muitos investidores, pessoas físicas, nessa grande retomada, essa grande adoção dos fundos imobiliários pelas pessoas físicas que está acontecendo hoje em dia, e até 2 grandes parcerias com 2 grandes investidores estrangeiros, são conhecidos, eu posso até falar, a Goldman Sachs e a Cerberus, que é um fundo de private equity americano. Na outra ponta aí, a gente trabalha com
alguns diferentes tipos de ativos e com diferentes perfis de investidores, vamos colocar assim. Perfeito. Só antes da gente avançar, queria falar que a gente deve fazer um papo aqui de 1 hora, mais ou menos, e depois a gente abrir para perguntas, total de 1h30 que a gente reservou. Tem o chat aqui, se quiserem já ir mandando as perguntas, depois a gente vai fazendo, vai filtrando, vai tentando endereçar todas. O que não der para a gente endereçar aqui, depois a gente endereça caso a caso, pessoalmente. Mas vamos lá, se puder dar um panorama do mercado de fundos imobiliários do Brasil, né? Quais são os principais setores, o que vocês olham, um panorama geral do mercado. Vamos lá. Acho que assim, de alguma maneira, os fundos imobiliários existem, juridicamente falando, há muito tempo, assim, muito tempo mesmo. Assim. Eu diria quase que eles existem quase que antes da indústria, na nossa opinião, existir do ponto de vista de investimento em propriedades para renda. A estrutura jurídica dos fundos imobiliários foi criada lá, assim, ainda no final dos anos 90, mas eles precisaram passar por 2 reformas de regulamentação para que eles se tornassem produtos realmente funcionais, vamos dizer assim, né? Até eu digo, por exemplo, eu comecei a trabalhar com esse tipo de investimento imobiliário no meio de 2007, e pelos primeiros 3 para 4 anos, a gente não usou, apesar de já existirem nenhum fundo imobiliário, a gente só fazia FIPS, porque o fundo imobiliário tinha restrições que quase os inviabilizavam para o que a gente queria fazer, pelo menos, para o que a gente fazia, que primeiro, eles eram obrigatoriamente sem alavancagem, sem nenhum tipo de endividamento, alavancagem, financiamento, que na prática é algo extremamente comum, em muitos casos necessário para os investimentos imobiliários, mas era inviável dentro dos FIIs por uma fase longa. E os FIIs também, no começo, eles só podiam comprar imóveis direto, ou seja, comprar as matrículas dos imóveis, não SPEs, empresas, SCP, nenhum tipo de outras estruturas, que na prática eram extremamente usuais e também, em muitos casos, necessárias. Então, o primeiro fundo imobiliário, sem poder se alavancar de nenhuma maneira, e sem poder fazer SPE, qualquer outro tipo de estrutura, somente comprar matrículas de imóveis prontos, eles eram veículos muito restritivos, então eles demoraram um pouco para começar a ser usados. Esse é um primeiro ponto. E outra questão, e essa eu gosto muito, porque eu acho que é uma onda que a gente vai ver nos próximos anos, vai ser meio que o fim disso que eu vou dizer aqui, é que no começo você tinha uma separação muito, muito forte entre os fundos imobiliários listados na bolsa e focados só em pessoas físicas, e um universo enorme que começou a se criar de fundos imobiliários privados, oferta só 476 para investidores profissionais, que só investidores profissionais poderiam acessar, ou podem acessar, né, até hoje isso vale, digamos assim, e aí cada um desses eram mundos paralelos, digamos assim, nos fundos 476 para investidores profissionais, a gente começou a fazer desenvolvimentos, fazer projetos de build-to-suit desde o zero, fazer operações com ativos estressados, que precisavam melhorar a performance, operações complexas, começamos a fazer muitas coisas muito interessantes no universo dos fundos para profissionais, e o universo dos fundos imobiliários negociados na Bolsa ainda era muito restrito. Ele começou a se desenvolver muito lentamente ali, eu diria, entre 2010 em diante, teve uma fase de novos fundos, novos gestores em 2010, 2012, 2013, mas foi um começo lento, enquanto que no mundo dos fundos para investidores profissionais, já muitos fundos estavam sendo feitos, muitas estruturas estavam acontecendo, e começaram a ter fundo para desenvolver shopping, fundos na área de logística muito grandes, começou a ter fundos para desenvolver escritórios, famílias começaram a organizar seus patrimônios em fundos, ao invés de usar estruturas de empresas, e muita coisa começou a acontecer nesse universo dos fundos para investidores profissionais. Os fundos listados em bolsa, eles existem, de novo, já do começo dos anos 2000 ali, vamos dizer assim, começou primeiro o fundo do shopping Higienópolis e um outro fundo chamado Europar, são meio que considerados os 2 pioneiros. Esses fundos são do começo dos anos 2000, mas eram poucos, pequenos, muito ilíquidos, quase não negociavam nada. Então, realmente, a gente considera que é uma janela ali, começando mais ou menos em 2010, e por uns 2, 3 anos, foi uma primeira fase de crescimento realmente significativo dos fundos listados em bolsa. Os fundos que potencialmente poderiam aceitar investidores de qualquer tipo, né? As pessoas físicas de qualquer tamanho, de qualquer volume. E houve, então, essa fase, vários novos fundos ali naquele momento. Ainda havia poucos gestores focados nesse tipo de fundo, ainda haviam muito pouca oferta, uma oferta muito restrita. Os gestores, em alguns casos, alguns desses primeiros fundos eram fundos que o pessoal no mercado chama de fundos de saída, quer dizer,
desenvolvedores usavam aqueles fundos para vender os seus imóveis de uma maneira mais eficiente. Então, havia poucos gestores que, na verdade, estavam ativamente buscando ativos para comprar um portfólio, para gerar ganho de capital, para gerar ou renda, ou para criar e crescer portfólios. E a maioria dos veículos ali, naquela fase de 2010 a 2012, 2013, eram fundos quase usados apenas como saída de desenvolvedores que desenvolviam em outras estruturas. Existe um benefício tributário grande, né, na renda dos fundos imobiliários, então eles acabaram eventualmente gerando até arbitragens, eu diria, de preço, de valor, e o pessoal começou a usar os fundos imobiliários quando começou a haver liquidez para eles, como alternativas de saída, né, de vendas de ativos. Isso foi uma primeira fase, e aí começou a surgir gestores novos, focados naquilo. Isso de alguma forma foi interrompido pela crise brasileira, vamos chamar assim, então de 2014 principalmente, acho que ficou um pouco mais forte, e ali 15, 16 tivemos anos de uma crise muito forte. Acho que a partir do 14 já era um ano complexo, e a partir da reeleição da presidente Dilma ali no fim de 14, a gente teve um período de um estresse considerável, que esse processo de novos fundos, novos gestores, produtos diferentes, é claro que o ambiente fica muito difícil para esse tipo de assunto, um ambiente de taxa de juros muito mais alto, um ambiente de incerteza muito maior. A gente teve ali uma fase, digamos assim, que o mercado congelou, né, em termos de novos fundos, tudo que vinha acontecendo ali entre 2010 até 2013, mais ou menos, deu uma forte parada, deu uma grande congelada, vamos dizer assim. E a Aliança, inclusive, surge bem no meio desse momento. A Aliança surge no meio de 2015, começo para meio de 15, exatamente com uma visão de aproveitar a oportunidade. Olha, temos aqui um estresse, mas esse estresse vai gerar oportunidades interessantes. Novamente, a gente vai começar a ver oportunidades interessantes de aquisição, de começar projetos do zero, de comprar terrenos em preços novamente interessantes. A gente vai começar a ter um ambiente atraente do ponto de vista de investimento, pensando, claro, no longo prazo, porque estávamos ali no meio de uma crise, mas pensando na ciclicidade do mercado, o mercado imobiliário é muito cíclico, como praticamente qualquer coisa, e aproveitar os ciclos digamos, uma estratégia importante, se preparar para aproveitar os ciclos. Então, a gente, inclusive, montou a Aliança por isso, né, pensando em aproveitar ali um ambiente mais interessante para começar a se posicionar, investir para o longo prazo novamente, ali meio que no auge da crise de 2015. O Marco conhece um pouco da história, mas de alguma maneira, logo antes disso, eu tinha vendido a empresa que eu tinha anteriormente, eu tinha desinvestido de muitos ativos, eu tinha vendido muita coisa que tinha sido desenvolvida antes, eu tinha vendido ali num período de 2013, começo de 2014, mas no meio de 2015 a gente achou por bem montar uma nova empresa para começar a aproveitar a oportunidade de longo prazo de novo. O mercado começou ali em 2017 para 2018 a se recuperar. Acho que isso, de alguma forma, claro, ligado ao impeachment, ligado depois à nova eleição presidencial, e também, de alguma maneira, ligado a uma trajetória de taxa de juros, né, que acho que a gente vai chegar um pouco nessa conversa, mas se a taxa de juros estiver em 14% ao ano, a taxa de juros soberana, vamos chamar assim, né, o livre de risco, como queira chamar, o que a gente faz é muito difícil, o que a gente faz é quase inviável em termos de alternativas, achar alternativas que façam sentido, que sejam razoáveis em termos de criar valor além daquilo. Então, o ambiente de taxa de juros alto, ele é muito nocivo, entre aspas, para esse tipo de iniciativa, vou chamar, de mais empreendedora, de desenvolvimento, de criação de ativos do zero, de aquisições de portfólios. É muito difícil de se achar opções que façam sentido. Então, o ambiente de taxas de juros mais baixa é muito favorável para o desenvolvimento da atividade. Então, a gente começou a ter, nos últimos 2 para 3 anos, uma aceleração novamente muito forte nos fundos imobiliários, né, na adoção deles. A gente começou a ter uma quantidade gigantesca de novas ofertas, novos fundos, novos gestores aparecendo. A gente até já estava posicionado, eu diria, porque a Aliança é do começo de 15, mas começou a ter novos gestores, novas estruturas, pessoal vindo ao mercado com muito apetite. E porque, evidentemente, havia apetite do lado dos investidores. Então, por exemplo, o número de investidores em fundos imobiliários nos últimos 2 anos, o tamanho da mudança é uma coisa dramática. Você tinha 100 mil investidores 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, um número ali do fim de 17, começo de 2018, eram 100 mil CPFs cotistas de fundos imobiliários. Eu acho que esse número hoje deve estar em 900 mil. O último número oficial é um pouco mais de 800, mas com a velocidade do crescimento que segue vindo, esse número
não está longe de 900 mil contra 100 mil 2 anos atrás. Então, assim, é uma mudança dramática, então, andando em paralelo, né? A nova oferta de produtos e o volume de novos investidores vindo. Foram criados muitos fundos de fundos, então começou a se institucionalizar um pouco mais, vamos dizer assim, então o investidor não é mais só a pessoa física, há o fundo de fundo que atua, vamos dizer assim, como um agente dessa pessoa física, como eu faria uma comparação, um análogo, o fundo de ações, né, para aquele investidor que vai investir em ações, mas com um gestor profissional, ao invés de comprar diretamente as ações, começou a se surgir fundos de fundos dos fundos imobiliários, para ter esse gestor profissional atuando em nome da pessoa física que não queira acompanhar e tomar decisões diretamente. Isso começou a crescer. Fundos, até de outros tipos de fundos multimercado, começaram a comprar fundos imobiliários, começaram a enxergar a classe como uma classe real e efetiva. A liquidez começou a aumentar também dramaticamente. A liquidez dos fundos imobiliários hoje está em média, volume total negociado hoje em dia está em média umas 5 vezes acima do que ele era também ali 2 anos atrás. E isso já considerando uma redução recente que a crise trouxe. Um pouco antes da crise, o volume médio dos fundos imobiliários chegou a bater 15 vezes o volume médio de 2 anos e meio atrás, o volume diário médio. Então, assim, são números muito expressivos, a mudança é forte aí de novos produtos, liquidez maior. Você começou a ter fundações participando também do mercado, a gente teve já em oferta nossa de fundo, oferta primária mesmo, fundações subscrevendo a oferta primária. Foi até interessante, eu tenho uma situação engraçada que eu recebi uma ligação durante uma oferta de um fundo nosso uma vez, de uma fundação, assim, vou entrar em detalhes, uma fundação importante, significativa, bem grande, significativa, pedindo se a gente podia visitá-los para falar da oferta, e reclamando de que eles não eram atendidos, digamos assim, no roadshow de fundos imobiliários, eles não eram procurados, eles não eram visitados, eles acabavam que eles queriam participar, queriam começar a receber material, aí participar do roadshow, das conversas, enfim, das ofertas que fosse acontecer dos fundos imobiliários, porque eles não eram e não conseguiam acessar, às vezes nem sabiam o que estava acontecendo, e eles estavam interessados. Então, enfim, o mercado começou a atrair novos investidores, novas estruturas de investimento, como os FOFs, né, que são os fundos de fundos, e muitos novos fundos, de vários tipos, fundos diferentes. Hoje em dia a gente tem fundo imobiliário que literalmente compra jazigo em cemitério, para depois revender, de verdade. Isso existe, tem liquidez, o fundo é bastante negociado, e você tem fundo de hotel, e você tem fundo começando a fazer incorporação de loteamento dentro de fundos imobiliários na bolsa, e você tem, eu estou falando, claro, já das categorias diferentes, e você tem um volume aí muito, muito relevante hoje em dia de fundos de logística, de shoppings e de escritório, que acho que são as grandes categorias. Esses hoje em dia já são, há fundos com alguns bilhões de reais já de tamanho, liquidez diária significativa nas cotas, e gestores super profissionais, hoje em dia com transparência, relatório, calls de resultado, uma atuação quase como de uma companhia aberta e líquida. Inclusive o Renan, que está aqui da minha equipe, se juntou a gente de uma companhia aberta, listada na Bolsa. A experiência dele é de relações com investidores de companhias abertas, porque hoje os fundos imobiliários estão se tornando ativos muito similares a companhias abertas e buscando liquidez, buscando transparência, material, relatório, sites como das companhias abertas e tudo isso. O mercado está numa fase muito especial hoje em dia, de crescimento, desenvolvimento e variedade de produtos e gestores. Legal. Acho que seria legal a gente entrar um pouquinho em detalhe do que quando vocês vão avaliar um fundo imobiliário de um setor específico, o que vocês olham, né? Os principais pontos que vocês olham em cada um dos setores desses principais, né? De shopping, logística e de escritórios, né? Olha, acho que a primeira coisa, e eu diria isso para qualquer fundo até, acho que você vai concordar comigo, é a gestora. Os fundos são geridos, ativamente geridos, tem alguém ali. No passado, aqueles fundos de 2010, 2011, muitos fundos eles não eram nem geridos, eles eram fundos passivos, porque eles tinham sido aquelas estruturas de venda, que alguém tinha desenvolvido algum imóvel e vendido via um fundo. Mas, hoje em dia, os fundos são ativos, são portfólios grandes, tem gestores ativos no dia a dia, que compram ativos, vendem ativos, negociam com inquilinos, contratos, renovam o contrato, eventualmente usam até veículos, estruturas de alavancagem para otimizar retorno. Então, os fundos hoje são fundos com uma operação diária sofisticada e com gestores ativos. Portanto, o gestor é um ponto muito importante. O gestor, do ponto de vista
que com certeza todos aqui entendem e vocês conhecem bem, né, Marco, de analisar gestor em termos de alinhamento de interesses, de estrutura, de experiência das pessoas. Acho que a análise dos gestores, ela é preponderante, é um ponto principal, ponto de partida, sabe? A gente literalmente tem, não é muito, mas a gente tem uma pequena lista negra, tem gente que a gente não considera elegível, digamos assim, para ser sócio, e se vê, e também o contrário, tem gente que a gente prestigia, respeita, considera, e a gente conhece bastante, a gente cresceu um pouco junto com essa indústria, então a gente conhece bem todos os gestores, conversa com todos eles e tal. Tem uma cooperação interessante nesse mercado, às vezes está diferente de outros, eu mesmo já trabalhei, né, como gestor de fundo de ações, às vezes você ia almoçar e tinha outra gestora almoçando na mesa do lado, você mudava de mesa para não correr o risco de alguém ouvir ali, entender de que empresa, de que ação você estava falando, era uma competição de um jeito. Os gestores de fundos imobiliários incrivelmente cooperam um pouco mais, até faz investimento em conjunto, a gente já fez projetos meio a meio com outro gestor, é uma cooperação um pouquinho diferente. Não sei bem por que isso, mas é assim, é interessante. Então, o primeiro ponto é gestor, acho que isso é uma questão importante. Outro ponto que eu acho que é crítico é o ativo imobiliário ali dentro. O ativo imobiliário dentro de um fundo, ele tem menos mobilidade, vamos dizer assim, do que um fundo de ações, né? Porque um gestor de fundo de ações não é o que acontece, mas potencialmente ele poderia ter uma carteira hoje e outra amanhã. Então, assim, digamos que a capacidade do gestor de tomada de decisão, acho que é ainda mais importante do que num fundo imobiliário, porque no imobiliário é um pouquinho diferente. Um gestor que é dono de um prédio de escritórios aqui em São Paulo, que já era um fundo que tem esse prédio, ele não vai amanhã deixar de ter o prédio, eventualmente ele pode em algum momento até vender um ativo e comprar outro, mas isso é um movimento muito mais lento, essas transações demoram demais, os ciclos são longos, então assim, as carteiras são muito importantes, então eu acho que é desequilibrado comparado com fundos de ativos mais líquidos, a importância do ativo em si que o fundo tem hoje, porque você está comprando aquele ativo e vai ficar com ele por muito tempo, provavelmente, se você entrar naquele fundo. Então, a análise do ativo, e aí acho que é importante também a experiência, a expertise que a gente tem dentro de casa, de alguma forma, porque é o ativo imobiliário que a gente conhece e de alguma forma já desenvolveu, já comprou, já vendeu, tem experiência em contato com aquele tipo de ativo. Mas se você está comprando um fundo que é um prédio de escritório, o que é aquele prédio, onde ele fica, qual é a situação, é um prédio novo, é um prédio antigo, é um prédio que vai demandar reforma ou vai ficar desatualizado, e se for demandar reforma, consegue fazer essa reforma, porque às vezes um fundo não tem capital para aquilo, e tem muito pouco cotista, uma base de cotista muito pulverizada, não vai conseguir chamar uma assembleia, votar uma reforma, tem alguns pequenos detalhes assim, mas tudo precisa ser bem olhado para entender que ativo imobiliário no final você está comprando, porque é bem diferente de um fundo que tem ativos líquidos, que potencialmente amanhã pode ter uma carteira totalmente diferente da que você olhou. O fundo imobiliário não é assim, ele é um veículo para comprar ativos pouco líquidos, então olhar o ativo com cuidado, que você vai ali alocar, investir é importante. E aí cada ativo tem seus detalhes, né? Como é que você olha a logística, escritório, shopping, depende muito do tipo de ativo. Algumas coisas são similares, algumas coisas são sempre importantes, por exemplo, a localização, e como a localização conversa com o tipo do ativo, o tipo de uso dele, e outras coisas de tendências de cidade, vetor de crescimento de cidade, zoneamento. O real estate é muito regional, né? Por regional ainda é micro-regional, né? Às vezes as pessoas falam, às vezes a gente já recebe umas perguntas, você acha que um imóvel no Rio de Janeiro é bom ou é ruim? Assim, não existe resposta para essa pergunta, né? O real estate é muito, muito regional, e regional, assim, às vezes até dentro do bairro, às vezes você fala, olha, no bairro tal, se o imóvel for na avenida não sei qual, esquina com a avenida não sei qual, ele é fantástico. Se ele for 2 ruas para dentro do bairro afastado, o uso dele, potencialmente para um uso comercial, para certos usos, vai ser terrível, não vai servir. Então, o negócio imobiliário ele é muito regional, micro-regional mesmo, às vezes até literalmente dentro de um bairro, deslocando 500 metros para um lado ou para o outro, você tem uma coisa fantástica ou muito ruim, muito problemática. Então, a análise do real estate mesmo, do ponto de vista, vou chamar de fundamentalista, se fosse um analista de ações, né, aquela análise micro no detalhe, de todas as qualidades, características do ativo mesmo, é muito, muito crítico. E preço, né? Preço de ativo, digamos assim. Acho que na minha visão pessoal, nenhum investimento é absolutamente ruim ou absolutamente bom. As coisas são relativas, né? São relativas a nível de preço, ao nível de risco envolvido ali do fluxo de caixa futuro daquilo. Então, essa ponderação,
eu diria, da qualidade do gestor, qualidade do ativo imobiliário e preço e o risco, que para mim são coisas totalmente ligadas e derivadas um do outro, são fundamentais. Boa. A gente está vivendo um momento especificamente particular, e acho que isso está envolvendo muito discussões sobre o mercado imobiliário, né? O que vai ser do mundo de escritório, home office, vou precisar de mais espaço entre as pessoas dentro do escritório, vou precisar de mais... as pessoas vão para o interior, enfim, a gente está tendo diversas discussões. Como é que você tem visto essas discussões aí no mundo dos fundos imobiliários e um pouco das suas opiniões Sim. aí preditivas, vamos dizer assim, do que... Preditivas eu não gosto muito de fazer predições, mas acho que essa crise recente, né, ela tem uma característica muito interessante, porque ela, para o nosso negócio, porque ela, pela questão sanitária envolvida, ela acaba afetando os ativos imobiliários de uma forma especial. Não é uma crise financeira pura, vai ter recessão, não vai ter recessão, o dólar, o estresse político, esse tipo de coisa a gente já viu em muitos momentos, né, vamos dizer assim. Mas essa crise atual tem um elemento sanitário nela, né? Então entra essa história de home office, distanciamento, shopping fechado, shopping abre, se o shopping abrir as pessoas vão, então esse tipo de assunto. Por outro lado, se o shopping não está funcionando direito, mas as pessoas ainda precisam de produtos, o e-commerce influencia a logística e a localização dos armazéns, enfim, quase que todas as classes de ativos imobiliários têm algum tipo de impacto especial, peculiar delas, por causa dessa crise. Então é muito, muito interessante, no mínimo, né? Eu acho que os ativos têm impactos diferentes. Eu, pessoalmente, já fazendo um disclaimer aqui, eu acho que a natureza do ser humano, ela muda muito lentamente. Eu tendo a ser cético com essas histórias de a partir de agora ninguém mais vai querer escritório, ou a partir de agora ninguém nunca mais vai no shopping. Todos os nunca mais, ou vai mudar tudo, ou mudou tudo, eu tendo a ser um pouquinho cético. Acho que as mudanças de comportamento do ser humano são muito lentas e graduais. Então, esse é um disclaimerzinho. Mas, por outro lado, eu acho que, sim, algumas coisas vão acontecer, né? Algumas coisas... eu acho que uma das coisas que é muito forte vai ser uma aceleração de adoção vamos chamar assim, de uma digitalização, eu vou chamar das coisas, ou seja, o que e quanto, em termos de volume, de frequência, se compra online por e-commerce, comparado com o que se fazia em varejo físico, vamos dizer assim, eu acho que isso vai se alterar. A adoção do e-commerce no Brasil, ela teve uma primeira fase relativamente rápida, talvez numa camada de mais alta renda, mais urbana, e ela, de alguma maneira, estava travada. Por incrível que pareça, se você for estudar, a adoção de e-commerce no Brasil tem um pulo muito rápido e depois um certo platô, uma certa quase parada, por questões de faixa etária, por questões de população fora de grandes centros urbanos, algumas questões assim. Acho que isso vai se alterar um pouquinho, acho que a gente vai ter uma aceleração forte da adesão a comércio eletrônico e outras formas de digitalização de outras coisas também, vamos dizer assim. O que a gente está fazendo aqui, eu tenho comentado a quantidade na vida de vocês também, certamente, de bate e volta para fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião no Rio de Janeiro, vai para o aeroporto, pega um avião, vai lá, faz a reunião ao vivo, volta. Porque era a etiqueta de negócios, digamos assim, brasileira, ousar sugerir para uma conversa importante, para um potencial início de relacionamento, ou um potencial discussão de um negócio significativo, ousar sugerir que isso fosse feito por um Zoom ou por uma coisa desse tipo no Brasil até antes dessa situação, era falta de etiqueta de negócio, de alguma maneira. Acho que isso vai se alterar. Então, acho que assim, então eu não acho que nem só e-commerce, eu acho que isso afeta e-commerce, diferentes tipos de produtos, mas eu penso numa digitalização de uma forma um pouco mais ampla, no sentido de coisas que podem ser feitas remotamente ou pelo app no celular e tal, e que até hoje estavam sendo feitas de outras formas. Acho que a adoção dessa digitalização vai se acelerar um pouco no Brasil, que eu acho que ela estava um pouco estagnada, tinha dado uma certa travada depois de uma fase inicial mais acelerada, até assinatura de documento eletrônico, todo esse tipo de coisa, acho que vamos ter uma aceleração, até com resultados positivos, eu diria isso. A própria agência bancária, né? Tem muita gente que ia na agência porque, enfim, não sabia usar o internet banking, agora esse negócio está sendo obrigado a usar. Como é que ficam as agências, né? E tem que são relevantes nesse negócio, né? Até o meu sogro ia na agência bancária uma vez por semana, era um passeio, gostava até de visitar.
até tá com saudade, mas enfim, o ponto é que, de alguma maneira, eu acho que tem uma aceleração de uma digitalização, de uma adoção, volta a se acelerar, na minha visão, a adoção desse tipo de tecnologia em N sentido, seja agência bancária, seja contato com o médico, telemedicina. Fiz já umas 3 teleconsultas médicas, tanto para mim quanto para o meu filho nessa fase. Enfim, certas coisas que antes eram vistas como nem eram opções ou se considerava, né, fazer. Acho que vai se fazer mais, vai se adotar mais. Então, acho que esses são pontos importantes. Tem impactos em alguns tipos de real estate. Acho que isso tem impacto no real estate do ponto de vista de lojas, shoppings, varejos, esse tipo de assunto. E, por outro lado, tem um impacto também no real estate do ponto de vista de logística, armazenagem, causa impactos muito, muito fortes na parte de logística, a adoção de e-commerce. Você precisa de mais armazenagem, quanto mais e-commerce você tem. Isso é um pouco difícil de explicar com brevidade, mas a cadeia de suprimento, quanto mais e-commerce você tem, ela se altera dramaticamente, porque você passa a ter o estoque no centro de distribuição e não na loja, o produto não existe mais o produto na loja física, o produto está no centro de distribuição. Por outro lado, você quer dinâmica, você quer rapidez, você não quer... Certos produtos você não quer pedir hoje e receber daqui a 3 semanas, você precisa dele amanhã e não daqui a 3 semanas. Então, você precisa que ele esteja próximo a você. Então, tem uma questão de logística urbana, o pessoal chama de last mile, acelerando. Tem uma questão de deixar mais próximo da cidade os produtos de valor agregado maior e que tem essa necessidade, eventualmente, de agilidade, conveniência. Então, tem vários ajustes na parte de logística que precisam ser feitos com mais adoção de comércio eletrônico e que já estão sendo feitos, isso já vem acontecendo, mas eu acho que se acelera. Então, por exemplo, hoje em dia, alugar galpões modernos, de qualidade, próximos a São Paulo, realmente próximos de verdade a São Paulo, hoje em dia não tem disputa, tem situações assim, eu sei de projeto, e a gente tem envolvimento num projeto de um galpão novo para ser feito, que antes dele existir, simplesmente porque se sabe que ele está sendo aprovado, tem um inquilino que já chegou e falou, eu alugo tudo, a área inteira, antes, pré-locação da área inteira, porque eu não consigo achar, às vezes, você vai fazer 40 mil metros de área de galpão, super bem localizado, quase dentro da cidade de São Paulo, eu preciso disso. Isso para mim é valiosíssimo, eu alugo antes de estar pronto, antes de começar a obra, no caso, inclusive, ainda está em aprovação de obra. Assim, por exemplo, logística super bem localizada próximo de São Paulo hoje em dia, vale ouro, e não acho que isso vai mudar, acho que isso teve uma aceleração, mas eu não acho que isso vai regredir. Então, por exemplo, isso é muito interessante como tendência. Por outro lado, shopping sofre da outra ponta, né? Se você tem menos varejo físico, o shopping já está se reinventando. E, de novo, isso que eu estou falando não é uma novidade. Eu estou só sugerindo que eu acho que isso vai se acelerar um pouco no Brasil, tá? Eu estou falando de Brasil especificamente. Então, acho que isso é um ponto importante. Eu acho que em termos de escritório, que é outro tema grande, né? Logística e shopping, acho que eu um pouco já citei. Escritório, que é um outro tema super importante e super complicado também, porque escritório você tem ao mesmo tempo um vetor que de alguma forma poderia jogar numa linha de precisa-se menos de escritório, porque eu vou ter mais gente que vai trabalhar mais tempo em casa das suas horas de trabalho. Por outro lado, a gente vinha numa tendência extremamente forte há muitos, muitos anos, na verdade há décadas, de adensamento dos escritórios, né? Quer dizer, os escritórios antigos eram salas, muitas salas, as pessoas tinham suas próprias salas, então o número de pessoas por metro quadrado de escritório era um número de pessoas muito menor. Você tinha uma quantidade de metros quadrados muito maior de escritório pelo número de pessoas que você tinha trabalhando. E isso nos últimos, eu diria, uns bons quase, talvez 30 anos, vem a tendência, e é muito significativa, é de adensamento. Então, a gente hoje trabalha, a estimativa é que atualmente no Brasil, você tem 7 metros quadrados de escritório por pessoa no escritório, na média. Claro que depende do ramo de atividade, depende de um monte de coisa. E esse é o número mais extremo que já se teve. E esse número, olhando 20, 30 anos atrás, ele vem de 2 dígitos, ele vem de quase 20 metros quadrados por pessoa, e caminhando, e bateu recentemente nos 7 metros quadrados por pessoa, de média de metros por funcionário em escritório. Então, de alguma forma, você pode falar assim, a gente vai ter mais home office, o home office vai ser mais fácil, mais usual, mas, por outro lado, a tendência de adensamento do escritório potencialmente vai se reverter. E uma coisa contrabalanceia a outra, os vetores são contrários aqui e se contrabalanceia de forma muito direta. Então, assim, é difícil saber que vetor desses, de alguma forma, vence, se é que algum deles vence, ou se eles se equilibram de alguma forma. Isso é complexo. Até a tendência, até olhando, por exemplo, outros países, alguns países começaram a fazer muito mais home office muito antes, muito para trás. Há uma experiência, por exemplo, o Yahoo, empresa de internet, anunciou
acredito que 13 anos atrás, se não me engano, que ele ia fazer home office puro, e ele não ia ter mais escritório físico. Então, não é uma coisa de agora, né? O cara já anunciou e implementou isso há 13 anos atrás, e sabe o que aconteceu? Ele reverteu. O Yahoo tem hoje um escritório, mais de um, inclusive, em diversos países, estruturas convencionais, entre aspas, de escritório, que ele desistiu dessa ideia. Claro que a Yahoo, eventualmente, depois foi vendido, hoje juntado, um monte de coisa aconteceu. Mas o fato é que antes mesmo depois de eventualmente ser vendida, a empresa tinha cancelado essa política e voltado para o modelo normal. E concluído que não funcionava. E eu estou falando de uma empresa de tecnologia, de programadores, tá? E a princípio você poderia dizer que pareceria um tipo de business que poderia efetivamente operar praticamente virtual, remoto. Tá? E se você olhar o que as grandes empresas de tecnologia fizeram nos últimos anos nos Estados Unidos, foi criar grandes escritórios que estão chamando de campus, né? Na prática, então fazem grandes escritórios com restaurantes variados, academia, área de jogos, bibliotecas, área de descanso, praticamente então não é um home office, é um office home, né? Porque o cara mora lá, o cara literalmente tem escritório até que literalmente o cara pode dormir no escritório em áreas do Google, Facebook, a Apple, o pessoal criando grandes estruturas, que é um pouco uma inversão da história, falando, não, na verdade, assim, a gente vai precisar de escritório, só que vamos fazer os escritórios ficarem agradáveis, vamos fazer os escritórios terem área de lazer, área de descompressão, restaurantes, estruturas devidamente pensadas e montadas e tal. E existe também esse tipo de tendência e com força, grande força nos últimos anos. Então é difícil entender os vetores, pensando no médio e longo prazo dos escritórios, como eles vão se balancear. Eu tendo a achar que a gente vai ter quase que um resultado nulo, entre aspas, aí dessa situação no Brasil, especificamente, porque eu acho que a situação do adensamento revertendo vai quase que anular o maior uso de home office. Por quê? De alguma forma a gente vai falar, não, eu preciso de mais espaço entre as mesas, eu preciso de área de copa, cozinha mais ampla, eu preciso de salas de reunião maiores. Tudo bem, onde eu vou conseguir isso? Os escritórios não é simples assim, né? Eu não posso simplesmente falar, não, beleza, eu preciso de mais espaço entre as mesas de trabalho. Perfeito. O escritório foi desenhado para caber as pessoas que estão ali. Sim. Onde eu ponho as pessoas, ponho no home office. Na prática, eu quero dizer o seguinte, eu acho que uma coisa vai efetivamente ser usada como ferramenta para lidar com a outra. Então, não é que a pessoa vai fazer mais home office apenas porque pode ou consegue, porque eu acho que até o pode e consegue já existia antes. Eu acho que vai ter mais home office para também, de alguma forma, comportar essa mudança de adensamento do escritório. Então, eu vou ter menos pessoas ao mesmo tempo nos escritórios que vão estar em casa, mas isso não quer dizer que eu vou devolver a área de escritório e vou ter menos escritório, porque na prática eu vou mudar um pouco o layout do escritório, eu vou ter um pouco menos gente por metro quadrado, né, na prática, ou menos metros quadrados por gente, por pessoa nesse escritório. Mas é muito difícil de entender como é que esses vetores vão se balancear. Eu já ouvi opiniões fortes nas duas direções. Eu já ouvi opiniões fortes do tipo, ninguém mais vai precisar de escritório nunca mais, e isso não faz sentido, que eu acho exagerado e sem sentido pelo exagero. E da outra linha, eu já vi opiniões fortes de gente muito bem informada, achando que essa reversão do adensamento que houve nas últimas décadas vai ser mais forte ainda do que a maior adesão de home office, vamos dizer assim. Então, ainda há controvérsias, digamos assim, nesse tipo de resultado. A gente tem dúvidas. E eu acho que, além de tudo, a redução da área de escritório ela faz mais sentido em alguns lugares do que em outros, né? Também não é, de novo, como todo real estate deveria ser olhado, não é algo genérico, né? Você fala, putz, eu vou usar menos escritório em Manhattan, onde o escritório custa uma fortuna absurda, a pessoa que trabalha lá, na verdade, não mora lá, precisa pegar um trem, fica 3 horas por dia no trem para chegar lá, porque ele não consegue morar ali, eventualmente fazer essa pessoa, ao invés de ficar 3 horas por dia no trem, fazer home office direto e você gastar menos com o escritório em Manhattan, que custa uma fortuna absurda, é uma coisa. A mesma coisa vale, será em São Paulo? Não sei, não é exatamente a mesma lógica. Entendeu? Então tem diferenças que acho que tem que ser consideradas aí, mais um caso a caso também vai ter, além da dificuldade de entender um pouco os vetores contrários aqui, o que prevalece, tem também a questão do específico de lugar a lugar, cidade a cidade, um pouco de questão cultural, né? Eu particularmente acho que o brasileiro, comparado com outros, acho que isso é notório, né? O brasileiro é um ser mais dado a relação social mais próxima, né? Gosta de aquele papo no cafezinho, ir almoçar, ficar 1 hora almoçando, batendo papo com o colega de trabalho mesmo, com a equipe, com todo mundo. Acho que isso é uma coisa muito presente, talvez, do brasileiro.
entre aspas, eu não estou falando de forma negativa, a política do escritório é uma coisa importante no dia a dia das empresas, e ela é muito dificultada por essa situação de home office e tal. Eu tendo a achar que no Brasil a gente não deve ter um vetor prevalecendo que vai levar a se usar menos escritórios, menos área de escritório, que vai se precisar de menos prédios comerciais. Talvez eu tenha algum certo viés nesse assunto pela atuação aí, mas é minha impressão hoje em dia. Você comentou do mercado lá de fora, né? E a gente costuma seguir a passos mais lentos, mas as tendências que acontecem lá fora. Como é que esse mercado se desenvolveu lá fora, principalmente nos Estados Unidos, onde você tem os REITs? E como é que você está vendo, como é que você vê a tendência de evolução do mercado aí de fundos imobiliários no local? Acho que aqui a gente tem um mercado muito mais dominado pela pessoa física, acho que lá já é um negócio muito mais institucionalizado e de clientes, grandes clientes institucionais. Como é que você vê essa tendência? Eu acho que a gente vai na mesma direção, em quase todos os temas, parâmetros, digamos assim. Claro, tem questões tributárias específicas, tem alguns assuntos, mas acho que de forma geral, nos grandes temas, a gente vai seguir os passos deles, já está, eu acho, na prática, né, seguindo. Eu só acho que aqui o atraso, digamos assim, é de algumas décadas, não é de alguns anos. Realmente, eles começaram com os fundos imobiliários lá deles, né, os REITs, faz talvez agora, para valer em volumes significativos, uns 40 anos. Então a gente está realmente bastante deslocado em termos do timing com eles. Mas mesmo assim, eles tiveram um desenvolvimento gradual. No começo eram produtos muito baseados também em pessoa física e também numa estrutura tributária mais favorável para a pessoa física, e que foram crescendo, foram ficando grandes, foram se desenvolvendo, se sofisticando, passaram a usar ferramentas mais modernas, alavancagem, ao invés de só comprar ativo pronto, desenvolver também para gerar mais valor, fazer retrofits, se sofisticar, começaram a surgir os fundos diferentes, o fundo de hotel, o fundo de student living, o senior living, o fundo do fractional ownership, para ser dono de quarto de hotel, o fundo de data centers, que é uma coisa super interessante, que hoje são alguns dos maiores nos Estados Unidos, começou a surgir diferentes classes, tudo que a gente, de alguma maneira, já vê um pouco no Brasil, mas ainda em muito pequena escala, e aí de uma maneira quase começando, eles já estão fazendo lá há bastante tempo, mas me parece que a gente está indo numa linha parecida. Os fundos imobiliários começando a atrair investidores institucionais, investidores profissionais, ganhando tamanho, liquidez, se sofisticando do ponto de vista de ferramentas, usando alavancagem quando deve, além de fazer aquisições, também fazendo vendas e fazendo retrofits, o fundo imobiliário financiando um desenvolvimento de um build-to-suit, né, de um projeto para uma empresa, sobre medida, tudo que, digamos assim, investidores mais sofisticados já faziam, está migrando. Eu enxergo uma certa convergência dos fundos imobiliários, antigamente só de investidores profissionais, para os fundos imobiliários listados na bolsa e que são acessíveis para a pessoa física também, do tipo de operação, do tipo de atividade, do tipo de ativo, que é um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Hoje em dia, os REITs lá são empresas gigantescas, de bilhões de dólares cada uma, com gestão sofisticada, com uma atuação como companhias abertas, com área de RI, com relatório, com conferências, com toda uma estrutura de atender investidores, e com portfólios diversificados. Cada um com suas expertises e diferenciações, mas, no geral, você tem um enorme mercado de REITs extremamente sofisticados e grandes e muito líquidos. Negocia-se bilhões de dólares, diversos bilhões de dólares por dia, é um volume gigantesco. E acho que a gente está caminhando nessa linha, né? E até assim, o nosso próprio volume ainda é muito pequenininho, né? Tem que crescer muito. Então, passo a passo. Eu me lembro não faz tempo que os fundos imobiliários negociavam 20 milhões de reais por dia. 20 milhões de reais por dia. Para quem está acostumado com o mercado de ações ou mercado de juros, de câmbio, de outras coisas no Brasil, esse valor é ridículo. Hoje, a gente está finalmente chegando num patamar que está se estabilizando ali em 200 e poucos milhões por dia. Mudou muito, mas ainda é muito pequeno também, perto de ações. Na Bolsa, tem ações únicas, né? Vale, Petrobras, os bancos, que negociam muito mais do que isso por dia, sozinhas, né? Cada uma delas. Sim. Cada uma delas. Então, assim, ainda é um volume limitado, a gente vai passo a passo, né? Esse volume limitado já permite alguns fundos de fundos, já permite alguns institucionais começarem, o volume eles próprios já alimentam o mercado de novas ofertas, o volume vai crescendo,
gradualmente, eu acho que a gente vai seguir uma linha. Eu acredito que nós teremos algum dia negociação de alguns bilhões de reais por dia de fundos imobiliários, que nós teremos algum dia uma quantidade de fundos imobiliários, um market cap de fundos imobiliários comparável a ações, a equities, por exemplo. Acho que não tem por que não. Mas acho que também vamos num passo a passo, né? A gente já está numa trajetória. O movimento já está bastante forte, na verdade. Dos 100 mil investidores para os praticamente 900 mil de hoje, dos 20 milhões de reais de volume diário para os 200 milhões de hoje. Isso já foi uma mudança muito forte que aconteceu em 2 anos. Eu não estou falando de longos prazos. Então, acho que a gente está numa mudança forte aí e numa linha parecida, e na linha similar dos Estados Unidos, sim, em termos desses REITs. Boa, eu gostei muito da analogia que você fez com os fundos de ações, porque eu acho que é isso mesmo, né? Inclusive a gente aqui na TAG sempre teve esse modelo de atuação, né? De buscar especialistas em cada uma das caixinhas, né? Das classes de ativos, vamos dizer assim, para fazer essa alocação, e aí por isso que a gente começou a desenhar já um fundo de fundos no ano passado. Acho que essa queda estrutural da taxa de juros, acho que ajuda a permitir a gente a querer olhar esses ativos mais de perto. Acho que e agora a gente conseguiu, o fundo foi colocado de pé, acho que está fazendo 3 meses agora, né? No olho do furacão, onde apareceram aí diversas oportunidades com tudo isso que aconteceu. Eu queria que você comentasse um pouquinho desses 3 primeiros meses de vida do fundo, enfim, como foi a montagem inicial da carteira, o que apareceu de oportunidade, o que vocês estão vendo para frente. Não, perfeito. A gente estava trabalhando já há bastante tempo montando o nosso fundo de fundos, né, que é o nosso análogo no real estate, ao fundo de ações. Uhum. E de alguma forma também me traz boas memórias, digamos assim, porque eu comecei a trabalhar em 95 com fundos de ações e tive longos anos aí nessa posição de gestor de fundos de ações, e aí mudei para o real estate lá em 2007, mas de alguma forma o fundo de fundos é o nosso fundo de ações, né, no mercado focado em ativos imobiliários. Então, é muito interessante, e está muito interessante o dia a dia disso. Mas a gente conseguiu começar num timing muito, muito bom, realmente muito especial o time, pegar o pânico praticamente dos fundos imobiliários, que foi ali do meio para o fim de março, né, para os fundos imobiliários. Foi um pouco descolado, né? Eles andam um pouquinho diferente de outros ativos, de outros mercados, pela base de investidores diferentes. Não há investidores estrangeiros, não há ainda muitos desses fundos, então muita pessoa física na base, eles andam um pouco diferentes. Né? Às vezes o mercado de ações tem um baita pânico, despenca, e o fundo imobiliário está ali, parece que não está acontecendo nada. E aí, uma semana depois, parece que aquele pânico chega na pessoa física e o fundo imobiliário cai. Tem um certo delay, assim, digamos assim, das reações, pelo tipo diferente de base de investidores, o que também cria oportunidades entre nós aqui, interessantes para um investidor profissional. Mas a gente começou esse fundo num timing muito bom, que foi o pânico ali do meio para o fim de março. O pânico se instaurou principalmente numa classe de ativos, ou talvez muito pior, é uma classe de ativos que eram os ligados a varejo de alguma forma, então os fundos de shopping tiveram um desempenho muito pior do que o resto. Tinha fundo de shopping caindo 50% no ano, ali no meio para o fim de março, literalmente, assim, alguns casos, inclusive, nessa ordem de grandeza. Então, a gente particularmente considerou que isso foi um exagero, um pânico indevido, e nos aproveitamos de um bom tanto disso. É uma classe de ativo que eu tenho particularmente algumas preocupações com ela, mas, por outro lado, aquilo, investimento, tudo é uma função do risco-retorno envolvido. Esse momento de pânico, na nossa cabeça, o pânico foi demais e fora do razoável, então a gente fez posições significativas em fundos de shopping, né? Algumas delas já deram resultados extremamente interessantes, porque realmente o pânico passando, esses fundos tiveram uma correção significativa, já retornaram uma boa parte, ainda tem alguma oportunidade, mas uma parte importante já voltou. Bastante logística, que eu acho que é outra classe de ativos interessante, tem bastante fundo que faz sentido, e a crise em si deu uma oportunidade de bons preços, coisa que a gente gostaria de comprar, mas sempre no preço adequado. Essa crise agora deu uma chance boa para isso. O final do ano passado, o mercado estava bastante otimista. Os preços, né, se você olhar os fundos imobiliários no final do ano, virada do ano de dezembro, estava numa máxima histórica do IFIX, que é o índice dos FIIs, e praticamente todos os fundos,
em preços bastante altos, já antevendo, digamos assim, um ano talvez melhor do que está acontecendo, porque não tinha no radar essa crise, e mais a situação em si de taxa de juros, né, as expectativas quanto à taxa de juros. Na virada do ano, os FIIs estavam com preços puxados, então havia coisas que nos agradavam como qualidade, por exemplo, alguns ativos de logística que nos agradam bastante, mas que o preço não era tão interessante. A crise deu a oportunidade de comprá-los, e vários ainda estão com preços descontados, então acho que tem bastante valor ainda. Houve uma recuperação já interessante, mas a recuperação ainda é parcial, ainda tem bastante coisa e ainda tem que recuperar um bom tanto para voltar num patamar, para dizermos que são bem precificados. Tem um receio, o investidor do fundo imobiliário médio, né, ainda é uma pessoa física, não profissional, de investimento pequeno, muito preocupada com a renda. Isso é uma outra questão importante. Eu acho que existe uma arbitragem temporal aí, que é algo que, inclusive, investimento em ações também é muito importante utilizar, que eu acho que é crítico, né? A pessoa física, pessoa física menor, o varejo, ele compra o fundo imobiliário, ele quer a renda no mês que vem. É uma renda isenta, uma renda interessante do ponto de vista tributário, e ele tem muito foco naquela renda do curto prazo, vamos dizer assim. Você falar para o investidor médio do fundo imobiliário, a pessoa física, que fundo XYZ não vai pagar nenhuma renda nos próximos 2, 3 meses por alguma situação, alguma crise, é uma correria para sair vendendo aquilo que é impressionante. E cria-se oportunidades interessantes para quem tem um horizonte de timing diferente. Essa arbitragem de temporal, eu diria, de horizonte de tempo de investidores, vou chamar de profissionais, e do varejo, da pessoa física, é muito interessante. Então ainda tem, porque ainda estamos numa crise com alguma incerteza e pouca visibilidade para alguns setores, ainda tem oportunidades interessantes na nossa visão. Você tocou num ponto que de fato é o que a gente ouve bastante questionamento, que é a questão da renda, né, do yield. Como é que vocês têm visto a evolução desse negócio? Acho que tem sempre uma comparação com a taxa de juros, o que é mais correto olhar, CDI, olhar spread da B, como é que vocês estão vendo essa questão do yield, né, que sempre se perguntam? Eu particularmente advogo e modelamos e fazemos valuation e análise, ranges de preço, né, para calibrar a exposição de portfólio e tal, usando o yield implícito da NTN, acho que faz mais sentido para a gente. LT de longa, né, evidentemente. Acho que tanto pelo duration, quanto pelo componente de inflação, por ser juro real, né, vamos dizer assim, acho que faz mais sentido. Então é o que a gente usa B longa mais um spread como um hurdle de taxa de retorno exigida, né, em modelos, em valuation. Então, isso conceitualmente. Evidentemente, nos últimos tempos tem havido uma mudança estrutural ou não, sei lá, não vamos entrar em muito detalhe aqui desse tipo de assunto, mas do patamar de taxa de juros no Brasil, todas elas, vamos dizer assim. Ainda que com algum estresse, ainda que com algum movimento, mas há um movimento de uma queda desse juro, então, assim, eu sou suficientemente idoso para me lembrar da época em que muita gente dizia que esse juro real brasileiro, mínimo, entre aspas, era 6. Uhum. Há quanto tempo o yield da B não tá acima de 6 ou nem perto de 6, mesmo no estresse recente, talvez nos piores momentos ele tenha chegado perto de 5 de volta, mas já deu uma acomodada razoável aí. Então, assim, acho que a gente está vendo patamares de taxas de juros no Brasil estruturalmente mais baixos e precisamos aprender e lidar com isso. Mas o que a gente faz é assim, em termos de modelagem, olha, qual é a minha alternativa de juro de longo prazo real, porque o nosso investimento imobiliário tem um componente de inflação, de repasse de preço interessante, e modelar um prêmio sobre aquilo e criar assim, cenários de retorno esperado de taxa de desconto. Mas acho que a B é mais adequado. E, de alguma maneira, os fundos imobiliários convergiram um pouco. No yield, eles convergiram um pouco para isso. Quer dizer, antes se buscava yield de fundos imobiliários. Se você olhar o yield do IFIX, há alguns anos atrás, ele já foi 8, 9 ultimamente. Ele é 6, 5 e pouco. Enfim, ele guarda um certo spread com a B, vamos dizer assim. Existe como criar essa correlação e acompanhá-la, mas então ele acompanhou um pouco e fechou um pouco em termos de yield.
o que significa os preços subirem, né, basicamente. Não é que os fundos estão pagando menos aluguel ou distribuindo menos resultado, é realmente os preços que subiram. Eu acho que essa é um pouco a situação. Mas um ponto importante é que acho que investidor profissional, ou investidor que pode se dar o luxo de pensar num horizonte de mais médio e longo prazo, precisa olhar além do yield também, quando pensa em fundo imobiliário. De novo, eu acho que grandes oportunidades para nós é exatamente essa arbitragem temporal aí do investidor de varejo que só quer saber do dividendo do mês que vem, e um investidor que possa parar para olhar o ativo verdadeiro, a qualidade do ativo, o valor justo do verdadeiro ativo. Cria-se oportunidades boas aí, disso que eu chamo de arbitragem de horizonte de tempo e diferentes tipos de investidor. E o fundo imobiliário ainda é dominado pelo investidor, pessoa física, com outro tipo de horizonte. Perfeito. Começar a dar uma olhada aqui nas perguntas. A primeira falando em relação à expectativa de locação e venda de lajes comerciais após a experiência atual do home office. Acho que a gente falou um pouquinho, mas até dá para juntar com uma outra aqui, perguntando do cenário de estresse para vacância de lajes corporativas e como que isso pode impactar esses fundos. Se puder falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Assim, a gente tem muita dúvida ainda daqueles dois vetores, né, de home office e a redução do adensamento, enfim, a questão do distanciamento, de áreas maiores, de áreas de convivência maiores e tudo isso. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de entender, sendo totalmente franco, a força desses vetores e o resultado final dela. Então, a gente prefere ser cauteloso, digamos assim, quanto a isso. Mas tem outros elementos, que aí saindo do conceito, falando de coisas um pouco mais objetivas, por exemplo, São Paulo estava caminhando para um nível de vacância bastante baixo, uma recuperação forte do mercado de escritórios nos últimos tempos. O nível de vacância, vamos dizer assim, Faria Lima Prime, que a gente chame, logo antes dessa crise, tinha virado tecnicamente zero. Ele era 4%, vamos dizer assim, a última medida que a gente tem. 4% é zero, tecnicamente. Isso não é vacância, porque esse 4%, na verdade, é um meio andar em um prédio, outra sala num outro, um conjunto. Na prática, se você chegar e falar que eu gostaria de alugar 4 andares contíguos na Faria Lima para botar minha empresa, isso não existia, né, logo antes da crise, literalmente. Não havia opção disso, nenhuma. Então, assim, o nível de vacância tinha caído bastante logo antes da crise, e isso estava, inclusive, criando uma situação peculiar no mercado, e algumas pessoas até preocupadas com os níveis de preços de revisionais e tais, porque isso se une a uma outra situação que é falta de novos ativos em desenvolvimento, falta de entregas nos próximos anos. Fazer um prédio de escritório em São Paulo é uma coisa, é um projeto de muitos anos hoje em dia, entre montar o terreno, adquirir terreno, precisar de CEPAC, quando precisa de CEPAC, que, por exemplo, Faria Lima seria o caso, se é que existe o CEPAC, quando ele vai ser leiloado, vai conseguir comprar o CEPAC, construção. Então, assim, você não fala, não, a vacância está baixa, eu vou botar um prédio novo ali na Faria Lima para capturar essa demanda. Isso não se faz. Então, a gente sabe que nos próximos, diria, bons 3 anos, talvez, o volume de novos escritórios em São Paulo que serão entregues é muito, muito reduzido. Então, ao mesmo tempo que você tem essa discussão de home office, vetores, você sabe que em São Paulo você não vai mais ter escritórios novos escritórios, né? O estoque está aí, mas novos nos próximos anos terão um volume muito reduzido de oferta. Isso ajuda de alguma forma. E é dramaticamente o oposto da situação na crise da presidente Dilma antiga ali. Por quê? Ali você tinha o contrário, você tinha um país que vinha de um momento de mais otimismo, enorme quantidade de novos projetos, novas ofertas, novas coisas acontecendo, novas regiões sendo desenvolvidas, projetos grandes. Então você tinha um enorme estoque novo sendo entregue, né, de alguma forma, ao longo desses anos, e uma crise muito forte. Aqui a gente tem uma situação em que há dúvida da demanda pela questão de home office, não home office e tal, mas há uma certeza do lado da oferta, e a certeza é que a oferta não há. A oferta não há um exagero, mas a oferta é extremamente limitada. Há muito pouco projeto em andamento hoje em dia, e os que há vão levar ainda um bom tempo para existir. Então é uma situação peculiar, cada momento é diferente, né? Cada região, micro-região, bem diferente. Mas acho que, assim, eu particularmente tenho um viés favorável a escritórios em São Paulo bem localizados, porque eu não vejo essa queda de demanda forte, e eu vejo uma limitação muito grande e um aumento de custo muito grande também. O valor dos CEPACs, o valor de terrenos, questões de plano diretor, o
o que a gente chamaria de custo de reposição, né, que é uma métrica super importante nesse business, para escritório em São Paulo, nos últimos anos tem crescido e a nossa visão é que a tendência segue de crescimento. Então, esse é um outro fator importante que, de alguma maneira, limita a oferta e traz uma oferta num custo muito mais alto também, então limita eventuais discussões de redução de preço, tudo isso, de preço de locação. Então, acho que é um pouco isso para escritório. Quando a gente olha o mercado dos fundos imobiliários dos listados, o quanto disso é São Paulo, mais ou menos? Muito, a grande maioria. Depende um pouco do tipo de fundo, tá? Em escritório, eu diria quase tudo. Em São Paulo, a grande maioria, quase todos. Quando você fala de logística, ele começa a se espalhar mais, por exemplo. Porque logística, por própria definição, é uma atividade que acontece no país inteiro, né? O Brasil é um país continental, com população grande, mas relativamente espalhada, tem grandes áreas, grandes blocos de população e tal. É uma empresa que vai atuar no Brasil todo, uma empresa de varejo, de bens de consumo, de produtos, alimentos, quer dizer, ela precisa de uma malha de logística com inúmeros ativos espalhados. Então, logística acaba sendo uma coisa mais espalhada geograficamente. Escritório é muito São Paulo, é quase que exclusivamente São Paulo. Mais uma pergunta aqui. Você pode explicar como atuam os interlocutores e representantes das entidades junto aos parceiros de mercado e órgãos reguladores, visando a otimização do portfólio imobiliário, bem como na estruturação e gestão de veículos para adequação dos ativos? Acho que um pouco de... enfim, como que das entidades entendo fundos de pensão e etc. Olha, o contato dos gestores de fundos imobiliários especializados e focados com as instituições de previdência, vamos chamar assim, né, fundos de pensão e similares, ele ainda é pequeno, porque é uma classe de ativo que não era muito acessada. Eu contei até a historinha peculiar de um que ligou para a gente, na época, se a gente não podia visitá-lo no roadshow de uma oferta de um fundo, porque até reclamou que ele não tinha muito acesso àquelas ofertas, porque achavam que ele não ia querer, não é porque ele não tinha acesso... porque ele não poderia participar ou porque não teria volume para alocar, porque, pelo contrário, eu estou falando de uma grande fundação, mas, historicamente, é algo muito, muito recente o contato dos investidores, vou chamar de mais institucionais, e de fundos imobiliários, de gestores de fundos imobiliários. Então, está começando, né? Assim, você não encontrava fundos imobiliários ou gestoras especialistas, há gestoras genéricas, generalistas, com vários produtos, grandes casas, ou bancos e tal. Mas especialistas de verdade, você dificilmente encontrava eles em eventos, né, eventos focados no setor. Então, esse contato ele é mais recente e ainda eu diria que muito raso, precisa se aprofundar, precisa avançar, e acho que vai avançar muito, mas ele ainda é muito, muito raso, muito distante. Essa é a questão. Como é que estava o mercado no final do ano passado, o mercado de emissões primárias, né, de início de fundos, enfim... Quando isso foi afetado, como é que vocês estão mapeando isso? Foi jogado para o ano que vem? Simplesmente desistiram? Como é que está um pouco essa história do mercado primário? Final do ano passado ele estava extremamente aquecido, talvez muito mais aquecido da história, eu diria, com alguns bilhões de reais de emissões por mês, assim, um atrás do outro, que para essa classe de ativo é muito, muito significativo. Ele estava muito aquecido. Começou o ano também muito aquecido, né, e aí continuando, e congelou completamente, e começou a retomar. Então você já tem aí nas últimas semanas, uma outra nova oferta protocolada, alguém que tinha interrompido a oferta retomando. A CVM fez uma coisa, na minha opinião, inteligente, que foi permitir, entre aspas, o congelamento das ofertas em andamento, em análise, então, para que não se perdesse prazos, ou uma oferta que estava em andamento pudesse ser congelada, mas depois pudesse ser retomada, entre aspas, do mesmo ponto, sem ter que reiniciar todo o processo de aprovação e tal. Então o pessoal está usando um pouco disso. Algumas ofertas que foram paradas estão retomando, e algumas novas do zero total estão surgindo. Mas ainda, eu diria que bastante tímido, porque tem um problema da concorrência com o mercado secundário, né? Se eu olho um fundo, digamos, um exemplo qualquer, hipotético, mas eu olho um fundo de shopping, com bons shoppings, um fundo bem gerido, de boa qualidade, negociando a 0,80 do valor patrimonial, num preço que parece bastante bom. Como você vai trazer um fundo de shopping novo para fazer um IPO agora? Seria um IPO a 100% do valor patrimonial, evidentemente. O vendedor não vai querer vender aquilo
no desconto que hoje se enxerga no mercado secundário. Então, ofertas primárias, quando o mercado secundário negocia com muito desconto, ainda é complexo. Está começando, mas ainda está começando relativamente tímido. E eu acho que deve começar mais pelas ofertas, a gente não chegou a discutir muito isso aqui, de fundos que o mercado chama de fundo de papel, que é o fundo de crédito, né? Existem FIIs, mas que na prática são fundos de crédito focados em ativos imobiliários, mas com a roupagem de FII, pela isenção tributária e tal. O fundo de crédito, principalmente, tem alguns movimentos já acelerados aí de emissões novas, porque eles vão, na verdade, captar para fazer novas operações, novas dívidas, novas emissões e tal. Mas os fundos de ativo que no mercado a gente chama de tijolo, que são os que a gente principalmente trabalha, são realmente galpões, shoppings, escritórios e tal. Esses, enquanto o mercado secundário ainda negociar com o que parece ser desconto em relação ao valor justo, ao valor patrimonial de cota e tal, é mais difícil de você ter oferta primária. Perfeito. Acho que não sei se tem mais alguma pergunta para entrar aqui, mas da lista que tinha aqui, tinha uma pergunta de qual a recomendação de fundos, acho que a gente já deixou claro aqui qual que é. Bom, queria agradecer a presença do Fábio, obrigado aí pelo papo, muito bom. Vou comentar um pouco aqui que a gente, de novo, né, a gente aqui na TAG gosta de trabalhar dessa maneira, né, com os especialistas em cada classe de ativos para fazer a melhor alocação. E, enfim, a gente já conhece há muito tempo a Allianz, o Fábio, a parceria de longa data, e acho que a escolha tem sido super acertada aí para a gente fazer essa gestão do fundo de fundos imobiliários. Bom, obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos. Fábio. Valeu, pessoal.